Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez temos a oportunidade de estarmos reunidos aqui no nosso canal para meditar a palavra de Deus. Hoje, nessa quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022, estamos vivenciando ainda a 26ª semana do Tempo Comum. E a liturgia de hoje propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, enquanto estavam a caminho, alguém disse a Jesus: Eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Permite-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, temos então a oportunidade, mais uma vez, de poder nos enriquecer com a palavra de Deus. Hoje, nós então estamos dando continuidade à firme decisão que Jesus tomou no Evangelho de ontem, de poder então partir para Jerusalém, onde vai sofrer a sua paixão, morte e ressurreição. E no caminho, Jesus se depara com as mais diversas e variadas tipos de situações, pessoas. E no Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, então, Jesus se depara com pessoas que querem seguir, mas que não compreendem o significado de seguir Jesus Cristo, aquilo que está reservado para eles. Eles não compreendem. E Jesus então tenta ajudá-los a poder compreender o que de fato se faz necessário para ser discípulo do Senhor. E para isso, então, o primeiro diz: Eu te seguirei para onde quer que tu vás. Ou seja, Jesus então vai responder para ele, iluminando a vida, o caminho, a decisão desse seguidor. E vai dizer: Olha, as raposas têm toca, os passarinhos têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus está dizendo para esse discípulo e para os discípulos de hoje que seguir Jesus Cristo não é sinal de que nós vamos nos enriquecer, vamos então receber hotéis de luxo, alimentos de primeira linha, vamos ter transporte, vamos ter ali um seguro-desemprego, ou seja, não há nada disso que nos assegure para que nós possamos seguir Jesus Cristo. É de livre e espontânea decisão que o Senhor espera de cada um de nós, e sem esperar nada em troca. Mas sabemos muito bem que numa outra passagem, outro evangelho, Jesus diz que o trabalhador é digno do seu sustento, do seu salário. É claro que Deus então provê, mas muitas pessoas querem seguir Jesus buscando sempre algo em troca. Alguns para poder se promover. E se não bastasse a época, o tempo a qual nós estamos vivenciando, tempo de política, quantos desses, se aproveitam da igreja para poder então ali se promover, para poder ali conquistar votos? Não estou dizendo o nome aqui, mas cada paróquia nós temos uma pessoa que vai com essa intenção, ou não? É claro que sim. Basta perceber que depois, passou a época de eleição, vão todos embora, jamais aparecem novamente. E aí nós temos então um segundo, que com certeza esse é discípulo do Senhor e ele também quer ir ao encontro do Senhor. Mas Jesus diz para ele: Olha, segue-me. E esse então quer primeiro enterrar seu pai. Jesus então não está dizendo para desprezar o pai, ou seja, está dizendo que aqueles que de fato partiram dessa vida, foram embora dessa vida, aqueles que faleceram, então somente quem pode enterrá-los é quem também já morreu.
Ou seja, os vivos precisam ir ao encontro dos vivos. E é para isso que Jesus está preparando os seus discípulos. Não podemos querer enterrar, né, os nossos sonhos, projetos, ambições. Não. Faz necessário também para nós, mas não podemos colocá-lo no centro da nossa vida, e isso não pode nos impedir de seguir Jesus, de ser discípulo do Senhor. E um terceiro e último, ele então vai dizer: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos da minha casa, assim como o segundo, mas o segundo já era discípulo. E ele queria novamente voltar para a casa dele, ou seja, queria se afastar dos caminhos do Senhor, queria se perder nesse caminho. E este então, Jesus, aqui nós não temos a resposta se Jesus permitiu ou não, se seguiu Jesus Cristo ou não, mas mais uma vez Jesus diz: olha, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno e não está apto para o reino de Deus. Ou seja, aquele que quer seguir Jesus Cristo não pode ficar olhando para trás. Ah, eu fiz a minha faculdade disso, eu vou deixar, né, tudo isso para poder seguir Jesus Cristo. O que eu vou ter de retribuição com isso? O que eu vou ganhar com isso? Eu joguei fora todo um tempo da minha vida estudando para poder não utilizá-lo? Ou seja, está olhando sempre para trás. E nós não podemos, então, permitir que esse tipo de pensamento nos afaste do seguimento de Jesus. E não é à toa que nós temos, então, muitas pessoas que não se encontram, fazem vários cursos, faculdade, tudo. E não estou dizendo com isso que nós não devemos estudar. Sim, é bom para nós, nosso crescimento, nosso conhecimento. Mas estou querendo dizer que as pessoas buscam uma resposta para se preencher, buscando ali em tantos cursos, tantas profissões, e não encontram, porque o que dá sentido para a nossa vida é essa entrega, essa doação, como Cristo se entregou por cada um de nós. Viver a nossa vocação, descobrir o sentido da nossa existência, é isso que nos preenche. Como é bom você então ir a um consultório no momento de dor, de doença, de enfermidade que você está passando, e você encontra um médico que antes mesmo de te examinar, pergunta como você está, né? O que você está sentindo, como está sendo. E aí tudo aquilo, aquela conversa parece que já te ajuda a poder então ali encontrar força para poder superar a enfermidade. E aí ele te dá passa a medicação, exame, se coloca à disposição para cuidar de você. Agora temos outros que você entra no consultório, não pergunta nem como que você está e somente o que aconteceu, o que você está sentindo. E ali com cabeça baixa vai digitando, vai escrevendo, te dá uma receita, passa para você, toma, se 3 dias você não melhorar, você volta. Ou seja, não é vocacionado para aquilo, não está se preenchendo, só está se aproveitando daquela profissão porque oferece dinheiro. E é o que infelizmente está à frente de tudo. E quando isso acontece, nós nos perdemos o sentido da nossa existência. A primeira leitura do livro de Jó vai nos falar justamente dessa realidade, do que vale muitas vezes a gente então querer discutir com a pessoa, e ele vai comparar com a discussão, né? Ou seja, o conhecimento do homem em Deus. Não tem como. E assim com as pessoas também não há como discutir. Quando ela fala que acha que está com certeza, razão, você não vai conseguir enfiar ela a goela abaixo aquilo que você de fato pensa e que muitas vezes é a verdade, porque ela está presa naquilo que ela tem como verdade para ela. E somente o tempo vai então permitir que ela descubra que este não é o caminho para a sua vida. Portanto, meus queridos amados irmãos, peçamos então a graça de Deus para poder sermos seus discípulos, mas que nós possamos então colocar esse discipulado, esse seguimento de Cristo em primeiro plano na nossa vida, sem ficar presos às coisas passadas, nosso interesse, deixemos que Deus conduza a nossa vida, porque somente assim nós iremos nos enriquecer com tudo aquilo que o Senhor tem a ofertar para cada um de nós nessa trajetória, nesse caminho a qual nós percorremos durante toda essa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal. E peço a você que compartilhe e divulgue esse canal, esse vídeo, para que nós possamos fazer com que a palavra de Deus atinja o maior número de pessoas, corações necessitados, sedentos da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Por intercessão de Santa Faustina, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.